Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os senhores que são inscritos no nosso canal Anotações de Processo Civil. Se você ainda não é, eu sou o professor Arthur Vieira e depois que eu concluí o meu doutorado em Direito Processual, eu resolvi me dedicar a esses veículos de comunicação para que eu pudesse transmitir aos senhores conhecimento jurídico de qualidade e de forma gratuita. Aqui eu vou pontuar o meu e-mail de contato para que eventuais interessados possam estabelecer um contato mais direto. Inclusive, nós podemos eventualmente considerar a hipótese de publicar um artigo científico em conjunto, tá certo? Bom, gostaria de pontuar também com os senhores o nosso canal no YouTube. Se você ainda não é inscrito, basta clicar no ícone do livro que fica no canto inferior do vídeo para que você se inscreva. Sugiro também que você clique no ícone do sininho para que você possa ativar as notificações dos vídeos que são constantemente disponibilizados por aqui. Gostaria de apresentar também aos senhores a nossa plataforma acadêmica, arturvieiracursos.com.br, arturvieiracursos.com.br, onde os senhores encontrarão cursos online de modo gratuito, inclusive com a emissão de certificado válido em todo o território nacional, tá certo? Então, após a pausa, nós vamos tratar do vídeo de hoje. Então, meus amigos, no vídeo de hoje eu vou fazer uma análise de uma obra doutrinária, uma filigrana doutrinária. Faz tempo que eu não faço isso, está até aparecendo na tela para os senhores a referência bibliográfica completa. Eu pretendo fazer isso com maior frequência agora. Essa é a obra aqui. Eu estava lendo e resolvi compartilhar com os senhores. Vou fazer aqui uma pequena consideração e está na tela aí, portanto, a referência bibliográfica completa para quem quiser adquirir a obra. É até uma forma de ajudar a divulgar os materiais bibliográficos, se bem que o professor Cássio Carpinella Bueno não precisa dessa indicação, vamos assim dizer, mas acaba sendo uma ode aos livros, por assim dizer. Bom, então, o material que eu estou consultando é do professor Cássio Carpinella Bueno. Trata-se do manual dele de Direito Processual Civil, editado pela Saraiva. É a versão de 2017 e está na sua terceira edição. A parte que nós analisaremos, que eu vou passar para os senhores, está aqui nas páginas 43 e seguintes. Eu quero tratar com os senhores um tópico que me é muito caro, muito importante, que eu trato sempre com os alunos em sala de aula a respeito do conceito, do objeto, do que o processo civil investiga. Vamos a ele. Portanto, acaba sendo uma espécie nova de referência bibliográfica. Os senhores podem fixar agora a referência bibliográfica de uma maneira, de um sentido diferente, por imagem e de uma maneira do áudio, tá? Por som e imagem. Vamos lá. O objeto do direito processual civil ou o que estuda o direito processual civil. São palavras do autor, tá? Faço questão de ressaltar para que não confundam como sendo minha. Estou efetuando a leitura, tornando público a leitura que eu vinha fazendo e que eu achei interessante. As primeiras perguntas a serem respondidas por um manual de direito processual civil são saber para que serve o direito processual civil, o que ele é, o que ele estuda, qual é o seu objetivo, qual é a sua utilidade, enfim, questões como estas e outras a elas correlatas. O direito processual civil é o ramo do direito que se volta a estudar a forma de o poder judiciário, Estado juiz, exercer a sua atividade fim, isto é, prestar a tutela jurisdicional a partir do conflito de interesse, seja ele potencial ou já existente, que exista entre duas ou mais pessoas. Como é vedado que as pessoas envolvidas nesse conflito imponham umas às outras, dada a solução, elas devem dirigir-se ao judiciário para tanto. Esse caminho de ida ao judiciário, de permanência no judiciário e de chegada
pelo judiciário. A solução do conflito e sua concretização prática, impositiva, se for o caso, é o que ocupa o estudante e o estudioso do direito processual civil. Trata-se, por isso, de ramo do direito público, porque se volta em primeiro plano ao estudo da própria atuação do Estado, o exercício de sua função jurisdicional. E esta análise merece ser feita tanto na perspectiva organizacional, ou seja, da estrutura do Poder Judiciário no Brasil, como na perspectiva funcional, isto é, como ele deve atuar para atingir aquela finalidade. Ainda é correto dizer que o direito processual civil vai um pouco mais longe. Ele também abrange o estudo de outros meios de resolução de conflitos, que não aqueles que envolvem a atuação típica do Poder Judiciário. São os chamados meios alternativos de solução de conflitos, que buscam a solução de conflitos pela aplicação do direito à espécie por outros meios, que não a prestação da tutela jurisdicional pelo Estado juiz, com todas as suas tradicionais características, a principal delas e, para os fins para cá pertinentes, a coercitividade, isto é, a imposição do resultado para uma das partes. Nesse contexto, temas como a conciliação, a mediação e a arbitragem merecem também ser estudados no âmbito do direito processual civil. Como os especialistas desses meios alternativos buscam identificar meios mais ou menos apropriados para a solução dos diversos conflitos, variando as técnicas consoante a vicissitude do conflito ou, até mesmo, combinando-as, parece ser mais correto tratar deles como meios adequados para a solução de conflitos. O CPC de 2015, a propósito, é expresso ao estudar nos três parágrafos de seu artigo 3º, respectivamente, que é permitida a arbitragem na forma da lei, que o Estado promoverá sempre que possível a solução consensual de conflitos, e que a conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial. O CPC de 2015 vai além ao trazer, e esta é uma importante novidade quando comparado com o CPC de 73, disciplina extensa sobre conciliação e a mediação, modificando profundamente e, por causa delas, a estrutura do procedimento comum. Não obstante estas considerações sobre a importância e a relevância que os meios alternativos, entenda-se, adequados, de solução de conflito têm assumido, inclusive no âmbito do CPC de 2015, não é errado ter presente que a maior parte daquele código e, consequentemente, de um trabalho que quer explicar o direito processual civil, e este é o objetivo desse manual, prezado leitor, dedica-se ao estudo tradicional da prestação da tutela jurisdicional pela imposição do direito aplicável à espécie pelo Estado juiz. Não é por outra razão que o artigo 4º do CPC de 2015 prescreve que as partes têm o direito de obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. O dispositivo merece ser entendido na atualidade. Foi-se o tempo em que o direito processual civil podia se dedicar mais, quiçá, exclusivamente ao conhecimento do direito aplicável ao caso pelo magistrado. Tão importante quanto conhecer o direito a ser aplicado ao caso é criar condições concretas de aplicá-lo, ou, para empregar a nomenclatura do CPC de 2015, de cumprir a decisão, satisfazendo o direito tal qual conhecido, e isso ainda que contra a vontade das partes. Essa combinação de conhecer e cumprir, no sentido de satisfazer, é o que justifica o precitado artigo 4º do CPC de 2015, jurisdição e jurissatisfação. E, superiormente, a própria noção de acesso à justiça, prevista no inciso 35 do artigo 5º da Constituição Federal. Também é a razão de o CPC de 2015 valer-se da expressão processo de conhecimento e do cumprimento de sentença no livro 1º da parte especial, no lugar do consagradíssimo
preservada pelo CPC de 73, mesmo depois das profundas reformas pelas quais passou nos seus últimos 20 anos de existência e já sob a égide da Constituição de 88, o processo de conhecimento, que não, por acaso, em função das convicções e das ideologias sobre o direito processual civil daquela época, ocupava praticamente a metade dos artigos do CPC de 73, isto é, todo o seu livro primeiro. Sim, prezado leitor, foi-se o tempo em que o estudo do direito processual civil poderia se limitar, ou, quando menos, concentrar seus maiores esforços e tempo no chamado processo de conhecimento, isto é, na análise dos atos processuais produzidos desde a petição inicial até o proferimento da sentença, quiçá com alguma indagação sobre os recursos cabíveis das decisões proferidas naquele interregno, com especial destaque ao recurso interponível da própria sentença, a apelação, o recurso por excelência. Hoje, e o CPC de 2015 só confirma essa tendência doutrinária, tão importante quanto o estudo daqueles atos e do procedimento que os une é o estudo dos atos relativos ao cumprimento do que foi decidido em busca da satisfação do direito, tal qual reconhecido. Também é fundamental estudar os atos que visam assegurar o resultado útil do que vier a ser ou foi decidido, na perspectiva até mesmo de antecipar o instante em que a satisfação do direito será alcançada. Já não é de hoje que o processo de sentença, o processo de conhecimento, não pode mais ser o foco da atenção, consciente ou inconsciente, do estudo do direito processual civil. Sentença não é, e bem entendida nunca foi, sinônimo de satisfação do direito. Os efeitos colaterais dessa compreensão limitada e anacrônica são terríveis e em nada, absolutamente nada, contribuem para um mais efetivo acesso à justiça no sentido amplo que coloco em relevo. Tanto mais pertinente é o que acabei de evidenciar, porque há diversas situações, e o direito brasileiro é especialmente repleto delas, em que o conhecimento do direito aplicável à espécie independe de prévia atuação do magistrado. São os chamados títulos executivos extrajudiciais, documentos que, de acordo com a lei, têm eficácia similar ao conhecimento judicial do direito, só que são elaborados entre as próprias partes no plano material. Não significa que o juiz não possa rever o que consta do título, até mesmo reconhecendo o contrário, que a dívida nele retratada já está paga, por exemplo. O que ocorre nesses casos é que o foco da atuação jurisdicional, dada a pressuposição do direito suficientemente reconhecido no título executivo extrajudicial, dá-se mais com a satisfação daquele direito do que com o seu conhecimento. É o que o Código de Processo Civil de 2015 chama de processo de execução, cuja disciplina encontra-se no livro 2º da parte especial. Não é por razão diversa, aliás, que o CPC de 2015 inova, inclusive, na distribuição das matérias quando comparado com o CPC de 73. O trato do cumprimento de sentença e do processo de execução antes dos recursos e de forma mais ampla da ordem dos processos nos tribunais é demonstração inequívoca do alcance que o artigo 4º merece ter. Então, meus amigos, essas são as sábias palavras do professor Cássio Scapinella Bueno, quando trato aqui artigo 43, página 43 a página 45, ele estava a tratar do objeto, do âmbito de estudo, objeto do processo civil. Então, era isso que eu queria tratar com os senhores hoje. Por hora é só, então, meus amigos. Espero que tenha sido proveitoso. Fiquem todos com Deus e até uma próxima.